Eu queria apresentar a nossa querida pastora Valneide, nossa preletora dessa manhã. Pastora Valneide, pastora da Vinha Internacional, acompanha todas as esposas dos pastores da Vinha Internacional, esposa do pastor Marcelo Almeida, para quem ainda não a conhece, né? Acho que a maioria já conhece. Eu queria só que você estendesse suas mãos para cá. Pastora Valneide vai ser boca de Deus na sua vida nessa manhã, amém? Feche seus olhos e libera sobre ela aquilo que Deus tem para fazer. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos a vida da pastora Valneide e liberamos o Espírito de Deus para falar nesse lugar. Senhor, que hoje ela seja boca do Senhor, no ministério, na família, na vida dessas irmãs. Que o Senhor libere aquilo que está no seu coração através dela, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Graça e paz, meus irmãos. É muito gostoso estar aqui com as irmãs, um privilégio. Eu trouxe, assim, como todos sabem, eu tenho 3 filhos naturais que Deus me deu, mas Deus tem me dado nos últimos 2 anos, agora Ele tem me dado filhas. E como diz o Marcelo, é tão bom ter essas filhas, porque essas filhas vêm prontas. Elas, a gente não precisa, né, ficar sem dormir, né, aquela coisa toda de uma mãe. Então eu queria que a minha filhota, minha norinha, ela veio comigo, né, filha do pastor Timóteo, um dos gêmeos meu. Ela é americana, mas o português dela é melhor do que o meu inglês, eu tenho certeza, viu, irmã? Vocês podem conversar com ela. Queridos, é um privilégio muito grande de ver o que Deus tem feito. Hoje nós já comemos um almoço muito gostoso da pastora Márcia, e eu acredito realmente que Deus tem muita coisa para fazer para nós nesses dias. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você: o diabo não tem medo que você está recebendo aqui dentro, não. O medo do diabo, o pavor dele é a hora que você sai lá fora. Com aquilo que você recebe aqui dentro, com o estrago que você vai fazer lá fora, com todo o conteúdo, com toda a revelação, com toda a graça e poder de Deus sobre a sua vida, entende? Os filhos que você vai gerar, aqueles que você vai alcançar lá fora, é isso aí que o diabo fica alvoroçado, amém? Então, queridas, ao sair deste lugar aqui, não guarde esse conteúdo somente com você, não, sabe? Mas contagia, passa para frente, porque é aí que você vai começar a gerar os filhos que Deus vai te dar, amém, queridas? Bom, irmãs, é o seguinte, eu tenho muitos defeitos, mas um defeito principal, e eu falo rápido demais. Então eu quero que minhas irmãs prometam para mim que não vai me deixar sozinha, tá bom? As irmãs vão me acompanhar? Glória a Deus, amém. Irmãs, eu queria ler 2 versículos apenas na Bíblia, e parece que um não combina com o outro, mas são 2 versículos, um em Juízes 5:7, os irmãos podem projetar ali, e um outro em Salmo 92:15, somente a parte A dele. E os versículos dizem assim, Juízes 5:7. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar. Os filhos de Deus, o exército de Deus, já tinham desistido de lutar. Mas até que tu te levantaste, ó Débora, até que te levantaste para ser mãe em Israel. E o outro versículo está em Salmo 92:12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Só essa parte A. O justo florescerá como a palmeira. Querida, se a gente for olhar a Bíblia inteira, ela é repleta de bênçãos referentes à multiplicação. Sobre você crescer, multiplicar, encher, sobre você se tornar numeroso. Deus o tempo inteiro, na Bíblia, Ele fala sobre números. Ele fala sobre você gerar filhos, sobre você crescer, sobre você se tornar grande. É sempre que você for ver as bênçãos de Deus na palavra dele, é referente a crescimento, a multiplicação, a gerar os milhares de milhares para Deus. E se você for ver em Gênesis até Apocalipse, está sempre esse conteúdo, está expresso naquele lugar. Quando você vê que Deus criou o homem e a mulher, ele diz assim: e Deus os abençoou e disse para eles: agora sede fecundos, agora multiplicai, agora enchei a terra. Então você vê que desde o início Deus está falando de números, Deus está falando de gerar filhos, Deus está falando de você se tornar grande, uma multidão.
Se você chega lá no Apocalipse, a gente vê o dia então que todo mundo chega na presença de Deus com os cestos cheios para Ele. Então, não tem jeito. A Bíblia inteira está recheada de um povo que tem sobre si o encargo de gerar filhos, de produzir para Deus, de gerar os seus frutos, de gerar os seus milhares o tempo inteiro. E nós fomos criadas para frutificação. Há uma bênção sobre nós. E eu não falo como igreja videira, vinha. Eu falo sobre a igreja do Senhor. Há uma bênção dele, já dada desde o dia da criação, para você crescer, para você frutificar e para você tornar milhares de milhares. Sabe, queridos? E eu acho lindo demais essa comparação que Deus fala, então, que nós acabamos de ler no Salmo 92:15, que ele disse que o justo florescerá como a palmeira. Se vocês forem estudar um pouquinho, essa comparação de Deus, ela é magnífica. Você sabe que a palmeira é uma das árvores mais resistentes que se existe? É impressionante a força da palmeira. Dizem que qualquer árvore que você quer matar, é só você tirar 1 centímetro de casca, uma casca grossa que encapa toda a árvore. Se você consegue retirar essa capa, você consegue matar uma árvore. Mas você sabe que isso não acontece com a palmeira? Você pode tirar essa capa grossa da palmeira, mas ela não morre. Você sabe por quê? Porque enquanto que todas as outras árvores, elas precisam de nutrientes exteriores para ela ser viçosa, para ela produzir frutos, para ela florescer, a palmeira, ela pega todos os nutrientes de dentro dela, não é de fora. Inclusive, ela não precisa da chuva para que ela possa produzir, para que ela possa florescer. Ela nasce até mesmo no deserto. Ela não precisa, sabe? Ela precisa de aquilo que está dentro dela. Tudo que ela precisa já está dentro dela. Mas qual que é o segredo da palmeira, então? O segredo da palmeira está nas suas raízes. As raízes dela chegam a ser de 3 quilômetros, 4 quilômetros. E ela não para de crescer enquanto ela não acha uma fonte de água. Esse é o segredo da palmeira. E é isso, olha a comparação magnífica que Deus nos faz conosco. Nós somos como a palmeira. Nós somos como essa árvore. E enquanto nós não estivermos ligados, conectados, mergulhados na fonte de vida, não há frutos. Mas quando essa palmeira, que somos nós, encontramos a fonte de água, há vida, há vigor. Então nós floresceremos o ano todo, como diz, acabou o Senhor falar na palavra dele. Amém? Hoje eu estava no carro, a irmãzinha foi me buscar no hotel, o pastor Luiz estava pregando uma palavra e ele falou exatamente disso. Teve uma vez que ele teve uma crise ministerial, que ele deu vontade de desistir de tudo. E ele procurou um homem de Deus. E esse homem de Deus falou para ele exatamente isso que eu estou te falando. É porque você ainda está com as suas raízes, você ainda está nas águas bem rasas. Porque nas águas rasas que você caminha, você ainda controla assim a força, a fúria da água. Você ainda consegue desvencilhar. Mas na hora que você, Luiz, penetrar nas águas profundas, aí não, aí as águas vão te controlar. Amém, queridas? Então nós somos como a palmeira. Nós temos as nossas raízes fincadas na fonte de vida. Nós floresceremos como a palmeira o ano todo. Amém, queridas? Então assim, é maravilhoso a gente ver isso, que quando Deus nos compara a essa planta, a essa árvore, sabe? Quais são os princípios que nós podemos tirar aqui? Sabe, irmãs, eu morei numa casa, onde essa casa, a minha mãe, ela tinha um pomar, assim, era todos os tipos de frutos que existia dentro desse jardim, desse quintal da minha casa. E assim que nós casamos, minha mãe foi cansando daquilo, hoje ela limpou tudo, cimentou tudo e colocou e fez um barracão lá no fundo, lá e aluga. Mas ao lado da área de serviço dela, ela construiu ali, ela pôs ali um quadrado e ela pôs uma terra, adubou a terra e ela pôs uma jabuticabeira ali dentro. Mas o interessante que ela fez é que ela pegou então um cano que saía das duas pias de água, que essa água, toda a água que ela limpava a casa, que ela fazia alguma coisa, essa água jogava dentro esse canteiro que ela fez ali com a jabuticabeira. Irmãs, era impressionante. A jabuticabeira florescia o ano inteiro. O ano inteiro ela dava jabuticaba. As pessoas chegavam lá em casa e falavam assim: nossa, mas que coisa impressionante é essa? Que absurdo, como que vocês estão chupando jabuticaba?
fora de tempo. Aí eu explicar para elas, é porque essa jabuticabeira estava o tempo inteiro recebendo das águas da vida. Irmãs, nós somos assim, é dessa forma que Deus nos vê. Você entende? Quando você está ligado à fonte de vida, você vai florescer o ano todo na presença de Deus, e você vai gerar os seus frutos, vai gerar os seus milhares, se você está mergulhado, conectado às suas raízes nessa fonte de vida que é o Senhor. Mas há alguns princípios que Deus diz, que Deus nos mostra em relação a essa água da vida. Há alguns princípios. O primeiro princípio que eu tiro aqui, nessa comparação da palmeira conosco, com a igreja do Senhor Jesus, é que sem intimidade não há frutificação. Se você não é conectado com essa água, se as suas raízes não estão penetradas nessa fonte de vida, não haverá frutos, não haverá frutificação. Veja, é necessário que nós estejamos com os nossos pés conectados com essa árvore da vida, para que nós possamos frutificar a 100, a 30 e a 40 por 1. Sem essa água não haverá frutos. Nós seremos infrutíferos na presença de Deus. Então, sem essa água, nós não teremos vício, não teremos cor, não teremos vida, não teremos frutificação, não terá força, não terá nada, porque tudo que vocês precisam para frutificar está dentro de você, que pega esses nutrientes dessa água da vida e não do seu exterior. Essa é a primeira experiência, primeiro princípio que nós temos, uma intimidade, uma conexão com essa vida, que nós teremos então os frutos a todo ano, nós floresceremos a todo ano. Queridos, Sara só produziu a sua nação, só gerou a sua nação na hora que ela parou de rir e ela se conectou com essa fonte de vida, com essa fonte de promessa. Sara só gerou a sua nação, os seus milhares, quando ela se conectou às promessas de Deus. A gente vê a Ana, quando ela gerou, né, o profeta da nação, ela só gerou o profeta da nação na hora que ela estava diante do altar, mergulhada com as suas raízes profundas, mergulhadas na água e na fonte de vida que é Cristo Jesus. Sabe, Débora, ela só teve todas as estratégias para vencer um inimigo que tinha carros de ferro, uma mulher para vencer um inimigo com tecnologias avançadas da época. Ela só teve as estratégias de Deus na hora que ela estava debaixo de uma palmeira, como uma palmeira, com as suas raízes fincadas, mergulhadas na fonte de vida que é Deus. Ela só frutificou, ela só teve as estratégias nesse momento em que estavam conectados. Então precisamos, se quer frutificar, se você quer gerar os seus milhares, é a necessidade de você estar conectado com esse Deus verdadeiro, com essa fonte de vida, porque tudo que você precisa já está dentro de você, para você gerar os seus milhares, para você gerar os seus filhos, já está dentro de você. Você é como a palmeira, diz a palavra do Senhor. Então esse é o primeiro princípio, nessa comparação da palmeira conosco. O segundo princípio que eu vejo aqui é que a palmeira, ela independe das coisas exteriores para ela poder florescer. O que significa esse princípio? Que você não precisa, independe das circunstâncias que você está passando no seu lado de fora para você florescer para o Senhor. Como eu disse, essa palmeira, ela é uma árvore mais resistente que se existe. É impressionante a sua força. Então, independe das circunstâncias do lado de fora para ela poder florescer, para ela poder frutificar. O que significa isso para nós hoje, com essa comparação? Significa, irmã, que independente da situação que você está passando, independe da terra árida, do tempo árido que você está passando, das dificuldades que você está enfrentando exteriormente, independe disso, você haverá de frutificar o ano todo. Você haverá de florescer, independente das circunstâncias, das dificuldades, das dores, dos baques. Irmãos, essa árvore, ela resiste a qualquer tipo de tempestade, a qualquer tipo de vendaval, a qualquer tsunami. Se vocês forem ler o que aconteceu em 2004, naquele tsunami, muitas pessoas foram encontradas vivas, abraçadas com a palmeira. E depois que passou aquilo tudo, a gente via aquelas árvores arrancadas com todas as suas raízes, mas a palmeira intacta. Veio o vendaval, veio o vento, a árvore pode até tocar no chão, as palmeiras, pode até o chão de um lado e para o outro, mas depois que passa o vendaval e o tsunami,
ela está intacta. Presença, porque tudo que ela precisa está dentro dela e não do lado de fora. Está nas raízes em que nós estamos fincados, mergulhados em Jesus, é que nós frutificaremos para o Senhor. Então, queridos, a palmeira não teme as adversidades da vida. Independe então da estação que você está passando, você haverá de frutificar, você haverá de dar o seu fruto. Sabe, irmãs, eu amo muito a história de Naamã. Gosto muito. E a gente conta muito essa história de Naamã. Só que, não sei se é porque a gente gosta muito né, dos milagres, de ouvir de tudo. Mas, irmãs, se você for perceber, não existiria Naamã se não existisse a sua serva. A menininha que profetizou, que falou para ele aonde que ele devia ir. Gente, aonde que ele devia ir para receber a cura dele. Então, para mim, nessa história toda, essa menina, ela é a protagonista da história. Ela é a principal da história. E, no entanto, o que aconteceu? Essa menina tinha tudo para ser uma árvore vazia, para ser uma árvore que não frutificasse. Ela tinha tudo para ser uma árvore amarga, porque essa criança, ela foi tirada da terra dela com raízes. Essa palmeira foi tirada com raízes e foi transportada para um outro reino. Ela foi largada, deixou mãe, deixou pai, foi tirada, né? Mãe, pai, amigos, escola, a língua, ela foi arrancada de um lado e transportada para outro. Essa menina podia ter sido uma árvore que não daria certo, que não mais floresceria. No entanto, em nenhum momento, nesse lugar, numa cidade, num país onde ninguém amava Deus, num país onde ninguém conhecia o Senhor, ela teve que fazer uma escolha e ela se recusou a não ser uma árvore frutífera na mão de Deus. Na hora em que ela falou para Naamã, para a esposa dele, ou que aquele homem poderia ser curado se procurasse o profeta do Deus de Israel, o que mostrou isso? Que mesmo em lugar distante, as raízes dela se recusou a não procurar as profundezas e achar a fonte de vida, que era o Deus dela. Ela pode ter sido arrancada de todos os lugares aqui, mas ela não conseguiu ficar sem as suas raízes, em terra estranha, procurar as raízes profundas e alcançar a fonte de vida. Naquele momento, então, ela demonstra, entende, que ela frutificou a fora de tempo. Ela falou para o profeta, para Naamã, que ela devia procurar. Então, ela deu o seu fruto na hora certa. Então, querido, quando tudo falava para ela não frutificar, quando tudo falava para ela secar, ela determinou cumprir o propósito de Deus e de ser frutífera na mão de Deus. É uma palmeira que floresce o ano todo. Por quê? Porque as suas raízes estavam mergulhadas na fonte de vida que é o Senhor. Amém, queridas? Então esse é o segundo princípio. O terceiro princípio que eu vejo aqui, na comparação de Deus com a palmeira na nossa vida, é que a palmeira, ela é a resposta. Entende? Nós somos a resposta para o desamparado. Quem aqui já assistiu o filme em que as pessoas estão lá naquela areia lá no deserto e está todo com a boca trincada, o cabelo tudo sujo e já está até arrastando porque está sedento, está cansado, está desesperado, já perdeu a esperança, já perdeu a vida. Sabe aqueles filmes? Mas no momento em que ele avista uma palmeira, se ele consegue avistar uma palmeira, o que acontece? Parece que ele suga todas as energias dele aqui e ele sai num carreirão atrás daquela palmeira. Você sabe por quê? Porque com certeza, perto de uma palmeira, haverá uma fonte de vida, uma fonte de água. Então, queridos, você é como essa palmeira, diz a palavra de Deus. Você é a esperança. As pessoas, quando olharem para você, você está fincado, mergulhada na vida, na fonte de vida. Você é a esperança para o desesperado. Você é o descanso para quem está cansado. Você é o alimento, os seus frutos alimenta quem está com fome. Aquele que está com sede haverá de receber a fonte de vida, porque você é uma palmeira que está fincada, suas raízes lá mergulhadas na Cristo Jesus, que é o Senhor. E você haverá de dar o seu fruto a tempo e fora de tempo, porque tudo que você precisa não é exterior, mas é lá do fundo dessa fonte de vida que sai o seu vigor, a sua força, a sua energia, o seu potência para você gerar os seus milhares na presença de Deus. Amém, queridos? Então você é a esperança, você é a resposta de Deus para o clamor desta terra. Você é o clamor, você é a resposta, você entende? A solução para o clamor que sobe ao trono de Deus, você entende? Por cura, por libertação, sabe? Jesus então levantou você para que você possa ser essa palmeira como referencial aqui na terra. E o último princípio que eu percebo nessa comparação de Jesus, de Deus, né, com a palmeira, é que
essa palmeira, ela floresce a vida toda. É interessante que essa palmeira não é como algumas árvores, que ela chega a um ponto que ela está velha, passou da idade, passou 30, 40 anos, ela para de florescer, ela para de dar os seus frutos. A palmeira, como Deus nos compara, é uma palmeira que dá vida, a vida toda, enquanto ela viver, ela está florescendo, ela está frutificando para o Senhor. E melhor ainda, dizem que os seus melhores frutos é quando ela tem dos 30 anos aos 100 anos. O que significa isso? Gente, os seus melhores frutos, pastora Márcia, ainda não chegou. Haverá de ser melhores ainda a partir de agora. Como igreja, ainda não alcançamos 30 anos. Então, a hora que chegarmos, serão os nossos melhores frutos, virão ainda. E nós frutificaremos até os 100 anos. Até quando o Senhor chegar no limite e nos levar para a glória. Porque somos a palmeira, que estamos com as nossas raízes fincadas na vida, na fonte de vida. E floresceremos e daremos nossos frutos a vida toda. Glória a Deus, amém, Cris? Irmãos, há uns 16 anos, quando a gente não tinha se mover ainda, em São Paulo, eu levei até a pastora Márcia para ver um curso, e lá eu sentei perto de uma senhorinha, na hora do intervalo, e essa senhora tinha 70 e poucos anos, e era uma senhora já assim, obesa, porque ela teve câncer, e ela teve que fazer muito tratamento, e ela engordou muito, mas ela me dizendo que desde novinha, ela trabalhava muito para o Senhor. Ela era muito frutífera no Senhor. E quando aos 70 anos ela teve câncer, ela foi parar no hospital, ficou muitos anos. Ela anda de bengala e ficou obesa. Ficou difícil para ela se envolver muito. Mas ela dava aula na escolinha bíblica, na escola dominical e tudo. Mas ela disse que ficava dentro de casa e ela gemia diante de Deus. Isso ela me contando, ela sentou ao meu lado. Ela disse que chorava. Você sabe por quê, irmãos? A palmeira, ela se recusa a dar frutos. Ela se recusa a não frutificar, desculpa. Então a palmeira, ela se recusa a não dar o seu fruto. E ela ficava dentro da casa dela falando, mas agora eu não posso dirigir, agora eu não posso ir, agora o que eu vou fazer, Senhor? Meu Pai, leva-me a frutificar, 70 e poucos anos, irmãos. Leva-me a frutificar, não deixa eu morrer sem dar meus frutos, não. Você sabe o que aconteceu? E ela já morava muito tempo lá. No apartamento vizinho, uma criança começou a gritar, ninguém me ama nessa casa, ninguém gosta de mim nessa casa. E ela falando, sabe? Um dia, 2 dias, no 3º dia, ela ficou indignada com aquilo. Aí ela foi lá, bateu na casa da vizinha e falou assim, olha, a menina que estava olhando a criança, né, a babá, falou assim, olha, eu estou ouvindo uma criança falando que ninguém a ama. Deixa eu falar com ela um pouquinho, você pode ficar perto de mim. Aí essa menina veio, de 7 anos. Aí ela falou para ela assim, olha, todo dia eu ouço que você fala que ninguém te ama, ninguém gosta de você. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem alguém que morreu por você na cruz de tanto, mas de tanto que te amou. Mas se você quiser saber sobre ele, vai lá em casa amanhã às 5 horas da tarde. Passou mel na boca da criança, e você já viu, né? Deixou a mãe e o pai louco. Eu sei que os pais deixaram, quando deu 5 horas no outro dia, ela bate lá na porta lá, né? Aí a senhorinha abre, ela, vovó, eu vim ver quem é essa pessoa que morreu por mim e que me ama. Ela foi, sentou, mostrou o plano da salvação. Essa criança aceitou Jesus ali como Salvador na sua sala. Aí tá certo. No outro dia, ela não tinha convidado. Mas você sabe como é que é criança, né? Ela abusa. Criança chegou lá 5 horas da tarde de novo. A avó abriu. Vovó, eu vim ouvir mais daquela pessoa que o senhor falou de Jesus. Mas eu trouxe uma amiguinha comigo. A senhora pode falar de Jesus para ela também? Se converteu também. Irmãs, ela também me falou isso. Eu acredito nela. Ela disse que 2 meses e pouco depois tinha 70 crianças dentro da sala dela. 70 crianças. Então, queridos, os nossos melhores frutos ainda virão, porque nem a velhice haverá de deter uma palmeira de dar os frutos para o Senhor. Nem a velhice haverá de deter. Você entende? Você frutificar, de você dar os seus frutos para o Senhor e de ganhar os seus milhares. Amém, queridos? Então, esse é o 4º princípio que eu aprendi, então, em Deus falar sobre a nossa palmeira. Né? É muito interessante ver isso, irmãos. Mas sabe o que eu aprendi nisso? Que Deus é sedento por filhos. É interessante, né? Deus é sedento por filhos. Como eu falei para você, a Bíblia inteira está recheada de um povo que frutifica para o Senhor. Então Deus é sedento. Eu vou usar uma palavra até mais pesada. Deus é desesperado por filhos. Deus é desesperado por filhos. E eu aprendi isso, irmãos, na dor. Porque vocês sabem que às vezes tem alguma experiência que você tem de dor, que você aprende muito mais rápido certos princípios da palavra de Deus do que numa vida normal. E eu passei uma dor muito grande e eu tive várias experiências com esse fruto só. E eu quero tirar um pinguinho só dessa experiência que me deu, falando sobre essa questão de Deus ser desesperado por filhos.
Mas, assim, como toda mulher quando casa, deseja ter filhos. E eu fiquei grávida logo, em 3 meses de casada, eu já fiquei grávida. Mas só que é o seguinte, eu já comprei muita roupinha, pus no meu armário, e eu queria, então, vestir os meus vestidinhos, porque eu queria mostrar para os outros que eu carregava um baby aqui dentro da minha barriga. Mas só que deu 1 mês, 2 meses, 6 meses, eu vestia as minhas jeans normal, não aparecia barriga nenhuma. E eu frustrada, olhava aqueles vestidinhos, com vontade de vestir aqueles vestidinhos, de vez em quando eu abusava. Aí teve um dia que eu pus um vestidinho sem barriga, sem nada. Fui para a igreja. E você sabe que toda mulher grávida tem uma mania, né? Ela fica passando a mão na barriga o tempo inteiro. Esses dias eu vi, lindo demais, um casalzinho que estava sentado, os dois juntos, ouvindo uma palavra. Ela com um barrigão aqui assim, e ela mesma estava passando a mão assim, mas o marido o culto inteirinho passando a mão na barriga dela. Então, assim, toda mulher, e eu cheguei na igreja, né, estou lá, né, segurando a minha barriga, sem barriga nenhuma, e passando a mão aqui. Aí, de repente, passou um irmãozinho, muito amigo meu, virou e falou assim: Valneide, que vontade de ter barriga, hein? Aí eu comecei a rir. Você sabe por quê, irmãos? Quando a mulher, ela encara a maternidade, no dia que ela paga o papelzinho positivo, nesse dia ela muda, a cabeça dela muda, é abrupta, é um tsunami que passa dentro da mulher, o corpo dela, a mente dela, você entende? Tudo muda. O homem, só quando pega um bebê no colo é que descobriu que é pai. Mas por que isso acontece? Porque geralmente no dia que a gente descobre, tem um ser aqui dentro, irmãos, é 24 horas aquele ser gerando dentro de você aqui, por longos 9 meses, irmãs. E quando eu fui ao 8º mês, então, no médico, e descobri que eram gêmeos, ao 8º mês, nós descobrimos que eram gêmeos. Tal alegria que nós saímos correndo e comprando enxovalzinho, comprando roupa, comprando tudo, mas da mesma forma que a alegria veio, no 9º mês a tristeza veio. O abatimento e a dor, quando eu perdi esses meninos dando à luz, o Samuel e Davi. Então, quando eu perdi essa gravidez, irmãs, cada dia que o médico me pediu para que eu não engravidasse, que ele me pediu 6 meses, cada dia que não era para eu gerar um filho, mano, eu ficava desesperada. Era uma tortura para mim, aquele tempo que eu tinha que esperar para engravidar de novo. Porque não interessa qual motivo você perde uma gravidez, ou em qual fase você perde, mas a gente sente que a gente foi mutilada, a gente sente que foi arrancada uma parte da gente, e a dor é muito intensa. Eu sei que eu ia para o meu devocional, e eu ia orar, mas eu não conseguia verbalizar por muito tempo palavras com Deus, mas havia um gemido, onde eu peguei emprestada a oração de Ana, e eu gemia na presença de Deus, que quando eu saía de lá, estava tudo doendo aqui. Eu falava: Jesus, dá-me filho, senão eu morro. Essa era a minha oração, porque aquela perda me tirou momentaneamente a alegria de ser mãe. E eu penso que é uma das coisas mais fascinantes na face da terra, é você ser mãe, seja ela do útero ou seja ela do coração. É fascinante você carregar um filho no colo. E naquele momento, então, passou os 6 meses, passou os 4 meses, eu fiquei grávida em 4 meses, não me dei conta de esperar 6 meses, mas quando eu peguei o primeiro filho no colo, irmãos, eu olhava para esse menino, eu ria e chorava ao mesmo tempo. Quando eu olhava para ele, eu falava assim: meu pai, esse aqui agora é meu, esse vingou, meu Deus, eu posso levar para casa, eu posso beijar, eu posso abraçar, eu posso interagir com ele, eu sou mãe, ele é meu filho, ele vai me chamar de mamãe um dia. Então a alegria de você ser mãe naquele momento, de você pegar um filho no colo, irmãs, naquele momento eu tive essa experiência com Deus, do desespero de Deus por filhos. E Deus me levou lá no Jardim do Éden. Aquele estado momentâneo de vacilo do homem, de ter pecado, deixou o coração de Deus apertado, porque ele desejava, como a pastora Márcia disse, de que multiplicasse. Era um cantinho que eles estavam, mas Deus queria que eles se multiplicassem, que avançassem pela terra inteira. Deus queria filhos e filhos e filhos com o DNA dele, porque eu tinha um filho no meu colo ali, que tinha o meu DNA. Cientista nenhum poderia cortar esse vínculo entre eu e meu filho mais. Corre nele, nas veias dele, o meu sangue. E Deus, naquele momento vacilo ali, Deus perdeu esse momento de ter alguém com a sua essência por causa do pecado. Mas o que Deus faz? Deus transcende eras, Deus transcende o tempo, Deus vai e corta todo o tempo, desafia o tempo e chega em Jesus. Jesus, então, aqui agora, Jesus vai para a cruz. Sabe, eu fiquei olhando aquele baby meu no meu colo e eu falava assim: Pai, eu entendo a grandeza e a dimensão do seu amor por nós, porque eu nunca daria naquele momento com um filho no colo. Irmãs, eu era simples como a pomba, docinha como a pomba, mas numa fúria de uma leoa se alguém que tentasse tirar aquele menino de mim.
Então eu fiquei olhando assim, Senhor, eu não daria nunca eu daria um filho meu por ninguém. No entanto, eu hoje entendo o desespero do Senhor. Senhor, o Senhor é sedento por filhos, porque você sabe o que é Jesus na cruz? É gerar milhares de milhares iguais a Ele. Você entende? Com o DNA, com a essência dEle. Nenhum mundo espiritual mais agora pode cortar esse laço. Deus agora podia, através de Cristo, gerar os seus milhares de milhares iguais a Cristo. Sabe, queridos? Então Deus é sedento por filhos. Deus deseja ter mães que tenham outros espirituais, que gerem essa geração, que gerem os filhos para o Senhor. Deus deseja coloca no nosso coração esse desejo de gerarmos filhos, de termos filhos espirituais para o Senhor. Então a morte de Jesus é a paixão de Cristo, é a paixão de Deus por filhos, por gerações que tenha a essência dele, que ninguém mais desvincula você dele. E eu vou falar uma coisa para você, como a pastora estava falando, nós somos indesculpáveis perante Deus em relação a você ser mãe espiritual, você gerar filhos. Como ela disse, tem muitas vezes as pessoas que não querem ser mães espirituais, mães não querem adotar, mães não querem gerar filhos. Eu já peguei muitas, até esposa de pastores e pessoas falando, eu não sou pastora, pastor é só meu marido, chamado é dele, eu não tenho chamado. Sabe o que eu falo para elas? Eu falo o seguinte, olha, se você está falando de algo de instituição da terra, de um óleo derramado na sua cabeça, de um chamado específico, eu posso até, te entender e compreender, porque ninguém força ninguém a ser pastora, ninguém fabrica pastora, mas de uma coisa eu tenho certeza, tem um chamado sobre a sua vida, que está além de qualquer coisa de instituição, de óleo derramado, não está vinculado, você entende, a título humano, não está vinculado a óleo derramado no dia da sua ordenação, que é você de se tornar mãe, de gerar filhos para Deus. Esse chamado está acima disso, e você é indesculpável perante Deus, porque ninguém haverá de chegar na presença de Deus com de mãos vazias. Ninguém. Eu sou ordenada, recebi uma unção, tenho honra por isso, porque eu sou chamada, eu tenho um chamado específico, mas isso não me tiraria, se eu não fosse, mas não me tira, você entende? A ordem que Deus me deu, no dia em que eu fui criado, de ter útero espiritual e de gerar filhos para o Senhor. Ninguém, queridos, porque isso não está vinculado à questão de ordenação. Sabe por quê, queridos? Porque se vocês estão percebendo, hoje a pastora passou uma estatística aqui terrível, Isso é para despertar a gente. Você sabe o que acontece, irmãos? O mundo todo sobe um clamor do mundo inteiro na presença de Deus. Sobe um clamor da sua cidade, sobe um clamor desta nação, sobe um clamor das nações em que nós estamos, sobe um clamor de mundos perseguidos. Esse clamor tem subido na presença de Deus, e não houve um clamor na presença de Deus que Deus não respondeu a esse clamor. Só houve silêncio o dia que não teve clamor, mas tendo clamor, você sabe o que Deus faz? Ele procura e olha quem vai ser as mães espirituais, que vai socorrer, que vai ser resposta. Ele olha e procura quem vai ser a palmeira, que está linkada com as fontes, na fonte de vida, que vai ser a mãe espiritual para aquela nação, para ele responder, que vai ser a resposta desse clamor que chega no trono de Deus. Irmãos, chega um clamor, de geração abandonada dentro de casa, de geração abandonada na educação, de geração abandonada na política. Não tem referenciais mais hoje. Como diz a pastora, está na contramão o Brasil hoje. Se você for perceber, a Bíblia fala para encher, multiplicar, crescer, avançar. Nós estamos tendo menos filhos hoje. A estatística da Veja diz que dentro de casa hoje há mais cachorros, animais do que criança. Está indo na contramão do que a palavra de Deus disse. Você entende? O Estado hoje está falando o que você tem que pregar dentro de casa. Todas essas coisas têm construído uma estrutura frágil, de pais fracos, filhos fortes, de pais ausentes, de filhos tomando as rédeas e dominando a sua própria vida. Você entende, queridos? Então a gente vê que há um clamor, das nações inteiras, do mundo inteiro, procurando, pedindo a Deus socorro. E Deus está procurando, Ele quer responder. Ele está procurando a palmeira que está mergulhada na sua fonte, e para que Ele possa usar, florescer e se tornar as mães espirituais destas nações e responder a este clamor. Amém, queridos? Então houve épocas na minha vida, há muito tempo atrás não, porque eu não sou assim tão velha, né? Mas na minha época, na minha geração, a briga na rua era para sexo livre.
A briga na rua era para você ter sexo antes do casamento. Agora hoje alterou esses valores. Hoje aquele casamento sólido, construído e tudo que a gente estava acostumado, hoje ficou assim, todo mundo leva susto. Se você passa 10 anos com uma mesma pessoa, 15 anos com uma mesma pessoa, a aliança de casamento hoje permanente, ela é esquisita para o mundo. Tanto que mudou os valores no mundo, sabe? Então, o Marcelo fez 25 anos, nós fizemos 25 anos de casado, ele estava fazendo uma matéria na faculdade. E ele falou para a professora dele, essa semana eu estou fazendo 25 anos de casada. Ela, nossa, parabéns, Marcelo, e tudo. Mas ela não aguentou, depois ela, Marcelo, mas 25 anos com a mesma mulher? Olha que absurdo, como que tá? Então aquilo que era normal se tornou normal. O que é anormal está virando normal agora. Então, queridos, há um clamor que sobe na presença de Deus por mães que se levantam, você entende, indignadas com a situação da sua terra, indignadas com a situação da sua cidade, mães que se põem, você entende, na brecha para cuidar, para que Deus não destrua a nação, mães que se levantam indignadas com a situação dos seus filhos, mães que se levantam para proteger, para guardar esses princípios que o Senhor nos deu, esse estatuto que é a palavra de Deus na nossa vida. Queridos, então há um clamor que sobe na presença de Deus por mães espirituais que se colocam na brecha, que se coloca na fenda, mães que se tornam indignadas para se tornar instrumentos de Deus para a restauração da sua cidade, da sua casa, da sua nação, do seu bairro, na sua escola, sabe, queridos? Então Deus está te levantando como uma palmeira, fincadas com as suas raízes lá dentro, para ser mãe. Nesse clamor, Deus está olhando e procura as mães que vão preencher isso. Então, queridos, quando a gente lê a história de Israel, a gente percebe que toda vez que levantava um rei que amava a Deus, a nação toda também amava a Deus. Você vê a questão da paternidade como é séria. Levantava um rei, um juiz, toda nação que temia a Deus, o povo temia a Deus. Mas se levantasse um rei que não temesse a Deus, o que acontecia? A nação também não amava, não adorava e não buscava a Deus. Olha para você ver a questão da influência da paternidade espiritual, da maternidade espiritual. Mas houve um tempo então, nesse período bem específico, que o povo de Israel estava sendo perseguido por um grupo muito forte. Eles eram tecnológicos. Diz a Bíblia que nesse exército tinha carros de ferro. No entanto, na tribo de Israel não se via nem lança e nem escudo. Não via nada. Então não tinha como esse povo lutar fisicamente com um exército tão poderoso que tinha carros de ferro naquela época. Era o melhor que eles tinham, né? Era tecnologia avançada. O que Deus fez? Era suposto que Deus levantasse um exército para acabar com outro exército. Não era suposto isso? Mas o que Deus fez? Deus foi atraído por uma mulher que estava debaixo da palmeira, porque ela também já era uma palmeira que estava mergulhada nas fontes de vida, e Deus a chamou para guerrear uma luta que era para os homens fazer, um exército fazer. Por quê? Porque Deus propôs. Irmãs, é incrível a vida de Débora. Débora já era profetisa, Débora já era uma mulher que já aconselhava o povo, mas a mulher era improvável para responder aquele chamado. Porque a mulher só exercia papel inferior ao dos homens. Já se hoje tem preconceito, imagina na época de Débora. Então, ela era uma mulher, você entende, que fazia papel que era do homem. Ela estava sendo profetisa, ela já era uma juíza, era um papel de homens na época. Ela era improvável para responder a Deus naquele momento. No entanto, Deus procura na nação inteira. E olha que ele procurou na nação inteira. E só encontrou essa mulher que estava disponível nas suas mãos. Você entende? E além de profetisa, além de juíza, agora ela se coloca na posição de mãe de Israel. E ela se colocou na posição de mãe no momento que nós lemos o versículo, que o povo de Israel já tinha desistido de lutar. É hora que ela se levanta como mãe para fazer diferença na sua nação. Então, queridos, Deus levanta essa mulher, sabe, como uma mãe, sabe, para aquela nação. E nós temos que levantar como mães. Há muita coisa em risco na nossa nação, há muita coisa em risco nas nações, querido. Eu li um livro agora, eu vi um comentário de um livro dizendo assim, a psicologia do ateísmo. Dizendo assim, eu não li o livro, mas eu li o comentário. Todas as pessoas que são que foram ditadores, que foram psicólogos, psiquiatras, filósofos, todos eles que eram ateus, eles colocaram nesse livro. Inclusive,
a mulher que tirou, né, a leitura da Bíblia de dentro das escolas americanas. Ela também está colocada nesse livro lá. Então eles falam assim, o que tem ponto de comum com esses homens, com essas pessoas? O ponto de comum com essas pessoas aqui é que todos eles mataram Deus na história. Todos eles mataram Deus. Aí no final perguntaram, no final o autor do livro diz também, mas não era só isso que era comum entre esse povo. Não era só isso. O que era comum entre eles é que todos eles eram filhos de pais disfuncionais. Eram pais ausentes, pais ditadores, pais drogados, pais na álcool. O que faltou na vida dessas pessoas que foram ditadores, pessoas que mataram Deus na vida deles? Faltou gente, referência, pais espirituais, que se foram referenciais, modelos, que mostrasse o caminho, que conectasse esse povo a um Deus tão presente e amoroso como o nosso. Faltou pais espirituais na vida desse povo. Faltou mães espirituais na vida deles. Entende? Que os conectasse, que os mostrasse para eles, que fossem referenciais de um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então, queridos, há um clamor que sobe lá no trono de Deus, sabe? Que clama por mães espirituais que se levantem. E Débora foi essa pessoa. Débora se levantou como mãe de Israel. E essa mulher, ela se levanta como mãe, irmãs, no momento em que, primeira coisa, no aspecto que ela se levanta como mãe da nação, ela levanta para gerar aquela nação para o Senhor de novo. Porque aquela nação já não buscava mais a Deus, aquela nação já estava perdida, aquela nação estava na idolatria, aquela nação esqueceu-se de Deus. O que aconteceu? Débora, ela entrou em trabalho de parto para gerar aquela nação de novo para Deus. Então, desconforto. Fala de dores de parto, fala de desconforto, determinação, fala de sofrimento, fala de preço pago. Débora, então, se levanta como mãe, no momento em que a cidade, a nação estava desanimada, a nação não buscava mais a Deus, ela se levanta como mãe aqui, você entende? Com dores de parto, para gerar aquela nação, novamente, para se tornar uma nação que adorava a nosso Deus. Ela se coloca na brecha, para se tornar essa mãe, para trazer de volta a nação inteira de Israel a servir ao Senhor como servia antes. Ela se colocou na brecha, ela se colocou na disposição. E eu vejo Paulo, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Eu não só te gerei, mas eu também tive dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então não é só você ter dor de parto e gerar, mas é ter dores de parto até Cristo ser formado nas pessoas, irmãs. E muitas vezes nós perdemos aqui, porque como a estatística da pastora Márcia estava falando, irmãs, tem mais de 40 milhões de pessoas desviadas só no nosso Brasil. De pessoas que ficaram assentadas aqui ouvindo a palavra de Deus, tem mais de 40 milhões lá fora que saíram da igreja, que saíram dos pés de Cristo. Tirando todas as desculpas ou as razões, irmãs, é um só. Faltou pais e mães espirituais, que não só gerasse, que não só trouxesse, colocasse sentado, mas que gerasse Cristo, tivesse dores de parto para gerar Cristo no coração e ver Cristo formado na vida deles. Então, Débora se levanta como mãe, como Paulo falava, há muitos aios, há muitas pessoas que são mestres, são tutores, mas sabe, pais espirituais, tá pouco. Ele mesmo falava, eu sou pai espiritual, porque eu gerei vocês em dores de parto. Então Deus está te levantando como mãe, em primeiro lugar como Débora, como mãe que vai gerar com dores de parto, esses milhares do Senhor, que não vai só pôr no banco, mas vai cuidar. Você sabe o que Débora fez? A hora que ela se colocou como mãe de Israel, a primeira coisa que ela fez, ela foi atrás de cada tribo que estavam desviadas. Cada tribo que estavam desviadas, que não servia mais a Deus, que não estava mais em contato com Deus, ela foi atrás. Como mãe que estava com dores de parto, ela trouxe todo mundo aqui, para junto dela, para instar a palavra, para mostrar a eles quem era o Deus verdadeiro, para trazer eles de novo a mentalidade de que eles serviam ao Deus dos exércitos. Ela trouxe eles para aqui, a galinha que traz os seus pintinhos, tudo aqui junto. Então ela gerou com dores de parto. Esse foi o primeiro momento em que Débora se levanta como mãe. O segundo momento em que Débora se levanta como mãe de Israel, irmãs, ela se levanta com uma indignação pela situação do seu povo, pela situação da sua nação. E agora nesse momento aqui, não é momento de pôr no colo, não é uma mãe que põe no colo, não é uma mãe que põe e fica beijando e abraçando e ensinando os caminhos e mostrando. Agora nesse momento aqui que ela se levanta com indignação como mãe da nação, ela se levanta como uma leoa, uma fúria de uma leoa que quer cuidar
cuidar dos seus filhotes. Ela se levanta com uma fúria de uma ursa que está sendo seus filhos, como diz a Bíblia. Nesse momento agora, ela se levanta como mãe, indignada contra a situação. E nós temos que nos levantar indignadas. Você entende? A pastora Silvia me mandou uns negócios agora, uns artigos. Moçambique está virando uma Síria, irmãs. Você entende? De perseguição, umas coisas horrorosas que têm acontecido lá. Tem que se levantar como mãe daquela nação, se colocar como brecha. Você entende? Se está indignada com aquela situação. Os bruxos, a gente fala lá na África bruxo, mas são os pais de santo que faz macumba aqui. Mas os bruxos se levantaram agora que as crianças tiveram que fugir. Você entende? Com o nosso trabalho lá, de que nós estamos trabalhando, que várias outras coisas em relação às nossas crianças. Você entende? Então assim, nós temos que levantar como mãe, furiosas, indignadas na situação da sua terra. Você entende? Que levanta com fúria. Você entende? Agora é momento de guerra. Agora é momento de colocar no colo. Mas é de fúria, de guerra contra as situações que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo na sua cidade. Tem que fazer isso que nós estamos fazendo. Abrir escola, abrir creche, abrir. Você entende? Que nós temos que abrir a boca. Estamos trazendo um irmão para falar aqui agora mesmo. Então nós temos que, sabe, ser furiosos com o que o diabo está fazendo no nosso meio, no povo de Deus. Levantar com essa fúria de indignadas. Esse é um papel de mãe espiritual que se levanta na nação. Então Débora, ela se levantou com indignação, né, nesse prazo, porque havia 20 anos que o povo estava sendo perseguido e oprimido, ninguém fazia nada. Na hora que ela se levanta, ela chega, basta, me coloco como brecha nessa nação, me coloco como mãe espiritual desse povo. Esse povo serve a um Deus vivo, eu vou levantar, eu me coloco como canal, como instrumento de Deus, para levar esta nação a enxergar o que eles não enxergaram mais. Você entende? Ela se levanta como mãe, indignada, e aí depois disso, as coisas começam a mudar. Ela vai enfrentar um inimigo. Você entende? Como mãe, depois que ela se levanta como mãe, sabe? Então, queridos, o terceiro aspecto que eu vejo que ela se levanta como mãe, ela se levanta para trazer de volta a identidade daquela nação. Aquela nação estava longe de Deus. Ela não buscava mais a Deus. E por não buscar mais a Deus, eles se esqueceram de quem eles eram no Senhor, do que eles podiam no Senhor, da força que Deus tinha, do Deus dos exércitos. Eles esqueceram que servia a um Deus vivo. Então nesse momento, Débora se levanta como mãe, para trazer a identidade daquele povo, a identidade daquela nação. Eia, levantemos, Deus é aquele que nos tirou lá do Egito, e que nos trouxe a essa terra de Canaã. Lembra dos feitos do nosso Deus, lembra das vitórias do nosso Deus. Eia, levantemos, nós fazemos parte do Deus vivo. Sabe, Débora? Então é essa mãe que se levanta com ousadia, com intrepidez, de levar o povo a se voltar de novo e se tornar a nação santa de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação daquele povo. Você entende? A servir a Deus como Deus dos exércitos, ser um povo da nação do Senhor. Ela levanta. O que acontece? Ela levanta e ela traz a honra, a dignidade e a identidade de novo desse povo. Tanto é que esse povo que estava enfraquecido, com medo, fugindo, desistiu, ela leva um povo enfraquecido a vencer um povo, um exército que tinha carros de ferro. Então ela leva esse povo a ter identidade dele de novo. Deus está te levando na sua nação, Deus está te levantando na sua cidade, no seu lugar, para que você traga a identidade ao seu povo. Vamos embora, não vamos ter medo. A igreja do Senhor, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Lembra um filme, veja uma cena. O povo está dentro da cidade com medo dos inimigos lá fora, e põe estacas na porta, e põe gente na porta, porque se a porta da cidade cair, os inimigos entram e devassam tudo. Agora, a igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não estamos correndo com medo do que o diabo está fazendo no Brasil, do que o diabo está fazendo lá fora. Mas o que acontece? A igreja do Senhor está avançando, porque nós pertencemos ao Deus dos exércitos, e as portas do inferno nós vamos empurrar. Pode resistir 1 ano, pode resistir 2 anos, pode resistir, mas uma hora essa porta haverá de cair, e nós conquistaremos o Brasil, conquistaremos todas as nações do lado de fora, porque as portas do inferno não prevalecem contra o Deus dos exércitos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então essa mulher se levanta, irmãos, e leva esse povo a avançar. Ela se levanta como mãe,
Ela se levanta como mãe para guardar a nação. Mas era uma sociedade idólatra. Ela leva esse povo como mãe, você entende? A despertá-los para Deus. O povo não buscava Deus. Ela se levanta como mãe para avivá-los. O líder da nação estava enfraquecido, com medo. Ela vai lá como mãe e anima eles e leva eles a enfrentar o inimigo junto com ela. Você entende? O povo estava morrendo em perigo, estava enfrentando perigo. Ela se levanta como mãe para proteger aquela nação. Deus está te levantando como mãe para trazer isso ao povo de Deus. E o último aspecto, irmãos, o último aspecto que eu vejo aqui, que ela se levantou como mãe da nação, foi para trazer o avivamento de Deus àquela nação. Débora deu a vida dela para ver o avivamento numa nação, irmãs. Sabe, ela traz palavras de ânimo, ela traz palavras de força, ela traz palavras de vida, ela tinha inspiração divina quando ela se tornou mãe, porque ela já era profetisa, ela já era juíza, mas a hora que ela se torna mãe, a situação muda. Então ela leva esse povo, você entende, irmãs? Ela foi protagonista de um mover de Deus, no momento em que a nação não tinha nenhum sinal do mover de Deus. No entanto, ela se levanta como mãe para trazer esse avivamento, a hora que não tinha nada. Ela foi protagonista de um avivamento no meio de uma sociedade que não buscava a Deus. Lembra isso? Observa a sua cidade, observa os lugares onde você está. Irmão, se não estão buscando a Deus, se não, você foi colocada como a palmeira, você foi colocada como mãe, para você gerar o avivamento aonde não tem sinal nenhum de Deus. Deus vai usar você, Deus vai levantar você como mãe desses lugares onde você está plantado o seu pé. Você entende, queridos? Então Deus levantou essa mulher para se tornar então a mãe de Israel, sabe, a protagonista. Sabe, queridos, eu poderia falar aqui de várias mulheres, de várias outras mulheres. A equipe do louvor pode subir, por favor, a gente já vai encerrar aqui. Mas eu poderia falar de várias mulheres aqui para vocês, irmãs, dentro da Bíblia. Eu poderia falar, além de Débora, que se levantou como mãe, canal, para estar na brecha, para despertar um povo. Sabe, eu posso falar de Sara, que ela só gerou a nação, ela gerou uma nação, porque ela se tornou disponível para se tornar mãe daquela nação. Mesmo na velhice, dando o seu fruto, Deus a chama. Posso falar de Maria, mãe de Jesus, que se tornou disponível. Uma adolescente que teve que pagar um preço de muita coisa que ela poderia perder ali naquele momento, até mesmo o noivo, mas ela se dispôs a ser mãe do Redentor do mundo. Sabe, eu poderia falar aqui de Débora não, de Lloyd. Nós podemos falar aqui de Eunice, né, que gerou Timóteo. Nós podemos falar de várias outras mulheres aqui, irmãs. Sabe, nós podemos falar de Ana, que gerou o profeta de Deus. Sabe, porque estava disponível a Deus. Nós podemos falar, irmãs, de outras mulheres mais contemporâneas, mais perto da gente. Não sei se vocês assistiram um filme de Elizabeth Elliot. Acho que vocês conhecem, né? Ela perdeu o marido dela há menos de 30 anos de idade. O marido dela estavam preparando, ele e mais 4 jovens, todos de 30 anos. Estudaram 2 anos ou mais anos a língua de uma tribo, tentando evangelizar. Começou a fazer contato com eles. O que aconteceu? No dia em que eles aterrissaram o avião e entraram na tribo, foram totalmente aniquilados e mortos. Aí você pode pensar, e agora? O que aconteceu? As esposas deles, você entende? Eles se levantaram e se tornaram as mães daquelas tribos. Elizabeth Elliot e uma irmã, ela foi morar dentro da tribo, porque se recusou a não ser frutífera nas mãos de Deus. Essas adotaram aquela tribo como mãe. Sabe qual que foi o primeiro fruto que Elizabeth Elliot ganhou? O assassino do seu marido. E ela se tornou mãe daquela tribo. E ela morreu ali, aos não sei quantos anos, mas a vida inteira dela, ela se dispôs nas mãos de Deus a se tornar mãe de uma tribo. Entende? Porque ela se recusou a não frutificar, a não se tornar mãe. E aquela tribo inteira, praticamente, aceitou Jesus e serviu ao Senhor. Porque ela foi mãe espiritual. Ela se tornou mãe espiritual daquele povo. Se você quer um exemplo de alguém mais próximo de nós, essa mulher aqui, talvez não dê para você ver aí, não sei se a câmera pega. Mas essa mulher aqui é uma irmã em Cristo nossa. E ela está na cadeia porque ela se levantou como mãe lá na China. E o que aconteceu?
ela e o marido dela, tempo integral na obra, e lá é proibido. A igreja lá, eles controlam. Lá não se prega o Apocalipse, não existe Apocalipse lá na China. Não se pode pregar a volta de Cristo, de um Messias, não se prega isso. É proibido você pregar para crianças de criancinhas até 18 anos. Se pega você pregando o evangelho até 18 anos, você vai preso e pode ser morto. No entanto, o que essa mulher fez? Os dois abriram uma escolinha. Tinha centenas de criancinhas na escola. E não tem como a palmeira não florescer. Mesmo que ela não usasse material evangélico, mesmo que ela não pregasse claramente a palavra lá, porque ela era vigiada, mas não tinha jeito. Essa palmeira floresce aonde ela está, independente de todas as adversidades da vida, ela vai florescer, porque se ela está vinculada às suas raízes, está lá, fincada, mergulhada na fonte de vida, não tem jeito de você não gerar, não tem jeito de você não produzir os seus frutos. O que aconteceu? Já tem 2 anos que essa mulher está na prisão, seu marido continua pregando o evangelho, ela não vê os seus 2 filhinhos, um filhinho de 1 ano, ela não vê os seus filhinhos há 2 anos, e uma vez por mês, ela conversa com seu marido. Você sabe o que aconteceu? Tiraram ela de ser mãe de criança lá dentro. Ela se tornou mãe das mulheres que estão presas lá dentro. Estão ganhando 100, a 30, a 100. Ela está frutificando, sendo mãe lá dentro da prisão. Por quê? Porque é uma fonte de vida. Ela encontrou as raízes dela. Encontrou. E não tem jeito mais. Essa água nos domina. Essa água toma posse. Não tem jeito mais. Nós estamos linkados a essa fonte de vida. Não adianta mais. Frutificaremos. Daremos os nossos frutos. Irmãs, não se apavore. Quando diz a pastora Márcia, não fica com medo com a situação do mundo. Sabe, Jesus passou as mesmas situações que você está passando. Você acha que a situação do mundo hoje está terrível? Sabe, vai na época de Jesus também para você ver. Irmãs, Jesus teve que enfrentar imoralidade de todo tipo. Ele teve que enfrentar dificuldade de todo tipo. Corrupção, imoralidade, violência, perseguição. Você entende? Era tudo. A desestrutura familiar. Tudo Jesus também passou como você está passando. E qual foi o segredo de Jesus? Jesus não construiu uma casa, você entende, uma igreja, e colocou a gente lá, os seus filhos, escondidinho, não. Você entende? Jesus também não foi atrás dos políticos, Jesus não foi atrás da mídia, Jesus não foi atrás da educação. Jesus se tornou pai espiritual de 12 e fez esses 12 se tornarem pais espirituais. Agora vão nas nações e conquista meus filhos e gera os meus milhares e gera a minha herança e gera a minha vida, gera os meus filhos agora. Então, irmãs, não tem solução para o Brasil. Não é a mídia, não é a educação, não são os políticos, é a igreja do Senhor. É você que está assentado aqui hoje com uma palmeira que está fincada, as suas raízes mergulhadas lá dentro na fonte de vida, que vai frutificar os seus milhares, que vai frutificar para o Senhor. Amém, queridos? Vamos levantar então, vamos fazer uma oração. Sabe, queridos, se você quer mulheres, você entende? Mais atuais ainda, olha aqui a pastora Márcia, pastora Marília, pastora Dalva, pastora Silvia, pastora Rosana, lá de São Paulo, não posso falar Guarulhos, mas São Paulo, e 1000 outras pastoras aqui, irmãs. Vocês que Deus levantou para ser mães espirituais na sua terra. Quer um avivamento de Deus? Então se torne mãe espiritual na sua cidade, se torne mãe espiritual na sua escola, se torne mãe espiritual no seu trabalho, se torne mãe espiritual desses desamparados que têm clamado diante de Deus. Deus está no céu, Deus está procurando, porque o clamor de Deus, Deus vai responder. Agora Ele vai procurar as mães espirituais que estão dispostas a cobrir a brecha, a se tornar esse canal de instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Eu queria fazer uma oração específica. Eu queria que uma pastora do Brasil viesse aqui, representasse a Vinha Nacional. Viesse aqui, rapidinho. Uma pastora do Brasil representasse a Vinha Nacional. Uma pastora da Vinha Internacional. A minha filha pode vir. Sabe, a Vinha Internacional. Eu queria que uma também viesse. Valquíria, você representa então a Vinha que nós não entramos ainda, nos países que a gente ainda não entrou. E por último, alguém que representasse os países de perseguição, irmãos. Nós estamos entrando agora em terreno diferente. Uma outra que representasse aqui os países perdidos. Então nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos orar pela igreja que nós já estamos fora na Vinha Internacional. Nós vamos orar então por países perseguidos e por aqueles que nós não alcançamos ainda. Amém? Então, queridos, nós estamos entrando em terreno diferente agora. Eu não sei o que Deus está preparando para mim, mas eu quase morro de ver umas coisas dessas. E tem coisas que eu não gosto nem de falar, nem contar as experiências aqui, de coisas que a gente ouve que está acontecendo lá fora. E o Marcelo teve ao mês passado, ele teve no Paquistão. E nós queremos então abrir uma escola bíblica, abrir um trabalho lá.
E o que aconteceu? 3 semanas que ele saiu de lá, o Estado Islâmico entrou lá dentro. Aí todo o trabalho que nós tínhamos planejado, já tínhamos uma equipe, inclusive o casalzinho que vai, ela era criancinha quando ganhamos ela em São Paulo, e o marido dela era criancinha quando vocês ganharam ele aqui. E os dois se encontraram na África e vão ser enviados agora. Estão no Paquistão, são pastores no Paquistão. Mas então nós trouxemos, pegamos essa equipe e levamos para a Zâmbia. Mas levamos também um monte de paquistaneses conosco também. Se nós não podemos estar com o pé lá agora, mas nós estamos levando esses paquistaneses para aprender 2 anos conosco, para depois eles mesmos voltarem para a sua nação e ganhar. Lá no Paquistão, irmãos, as crianças que são cristãs não têm direito à escola, não pode ir para a escola. Você entende? E aqueles que conseguem fazer uma faculdade, não conseguem emprego, porque enquanto não converte para o islamismo, não pode trabalhar. Então são cristãos, irmãos, são rejeitados, abandonados. Então olha o potencial que a igreja pode fazer quando entrar nestes lugares. Então, esse lugar então de perseguição, irmãos, de lugares assim que nós não entramos, isso é um fator que mexe muito com o meu coração. Entende? Nós somos mães e mães de nações. Nós somos mães deste país, mas mães de nações. Então, queridos, eu queria que você levantasse um clamor agora. Mas um clamor não é de uma mãe que põe uma criança no colo para beijar e abraçar agora, não. Eu quero que você levante um clamor de uma leoa. Você entende? Uma fúria por causa desses lugares que estão perseguindo os cristãos, que matam os cristãos, que não permite que preguemos aquilo que a gente acredita, que não permite a gente falar do nosso Deus, que não permite a gente entrar naqueles lugares. Levanta um clamor com uma fúria, com indignação, com indignação, com indignação. Todas as mulheres que levantam em autoridade. Oramos, Senhor Deus, pelo avanço da vinha no Brasil. Dizemos que nós conquistaremos essa nação. Essa nação é do Senhor. Nós veremos o Senhor fazendo em todos os lugares nesta nação. Oramos pela vinha internacional, por cada país que nós já estamos. Deus, declaremos a graça do Senhor, a unção do Senhor, a vida do Senhor. Haveremos de ser milhares de milhares e cresceremos. Oramos por esses países perseguidos. Pai, abençoa os nossos irmãos que estão nas prisões. Abençoamos esse povo, Senhor Deus, que está assim, Deus, recebendo, Senhor, maldade, Senhor Deus, torturas. Deus, nós declaramos que será grande, Senhor Deus, que eles terão a vitória, a graça do Senhor, a vida do Senhor, a unção do Senhor. Oramos por esses países que nós não entramos ainda. Dizemos que as portas estão abertas, as portas estão abertas. Toda a provisão, tudo que nós precisamos já está, Senhor Deus, já está dentro de nós, já está dentro de nós. Oramos, Senhor Deus, oramos por cada um. Levanta cada mãe espiritual na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua cidade, na sua nação, nas nações. Levanta mães que se colocam na brecha, como canal do Senhor, como canal do Senhor. Vai no nome de Jesus. Oxera canta la macheira, recuturo de la macheira, dele eliminando la machora, la macata la macheira, recanto la macheira, delineando, recanta la macheira, lucro macheira, recanto la macheira, la macheira, recanta la macheira, la macheira, lenda la macheira, oxera la macheira, lucro macheira, recanta la macheira. O Senhor está nos dando nesses dias Espírito dele. O clamor do coração de Deus está sendo compartilhado no seu coração. O clamor do coração de Deus por filhos espirituais. O Senhor está plantando dentro de você. Nesses dias de conferência, o Senhor vai arrancar do seu coração coisas que não são suas. O Senhor está arrancando do seu coração espíritos que têm te amarrado, espíritos que têm prendido mães esses dias, porque o Senhor quer liberar um mover nesta geração. Porque o Senhor vai liberar filhos. Mas para que haja filhos, é preciso que mães se levantem. Deus está chamando as mães nesse lugar, que vão se levantar por Ele e vão dizer: esta geração não vai perecer.
O Senhor está te chamando para aprofundar raízes. Como a pastora Valneide pregou, mulheres que ainda são superficiais, Deus está te chamando hoje, aprofunda as suas raízes, porque Ele vai te dar frutos que você não vai poder contar, mas você precisa ter estrutura para segurar esses frutos. Você precisa ter estrutura para mobilizar, para gerar mães como você. Por isso que hoje o Senhor está te chamando. Sai dos lugares aonde você ainda decide para onde você vai. Decide ser levada pelo rio de Deus. Deixa o rio te conduzir. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Irmãs, vai acontecer coisas na sua vida que você não sabe, que você não espera, que você não sonhou. Deus está liberando hoje na sua vida coisas que você não sonhou, mas Ele quer te dar. Eu queria que você só levantasse as suas mãos agora. Nós vamos encerrar esse período, mas eu não quero encerrar esse período sem que antes você entrega para o Senhor a sua vida. Nós podemos fazer muitas coisas bonitas, visíveis, mas o Senhor está te chamando nesses dias para as profundezas. O Senhor está te chamando nesses dias para a vontade dEle. Então agora entrega o que você tem. Se você acha que você não tem pouco, entrega. Se você tem muito, entrega para o Senhor, porque nesses dias Deus vai usar você. Deus vai te levar a frutificar como nunca. Só entrega.